Oi, gente. Pois é, essa é uma narrativa, não é, que Bernie Sanders teria desistido, que me incomoda muito e eu gostaria de realizar alguns esclarecimentos nesse vídeo sobre esse e outros temas relacionados à candidatura de Bernie Sanders e relacionados aos progressistas nos Estados Unidos. Além disso, eu vou ter hoje uma conversa com Flávio Ricardo Vasselar no canal dele sobre eleições americanas, que eu vou entrar com muito mais profundidade sobre Trump, Joe Biden, falar de outros assuntos e também falar de democracia ampliada e tal. E sugiro que vocês assistam a live que vai acontecer às 8 horas. Mas vamos ao tema desse vídeo. Uma das narrativas que mais me incomoda sobre Bernie Sanders é dizer que ele desistiu, porque ao dizer que ele desistiu, fica parecendo que ele teria a opção de ter continuado na disputa e essa era uma opção realista. Isso me incomoda muito pelo seguinte: as primárias nos Estados Unidos elas vão de estado para estado. Quando Bernie ganhou o estado de Nevada, que foi o terceiro estado a votar, estava parecendo que ele viraria sim o candidato democrata à presidência. Mas aí veio as primárias na Carolina do Sul. O que foi que aconteceu na Carolina do Sul? Jim Clyburn, uma liderança dos direitos civis histórica, lamentavelmente traindo a classe trabalhadora, declarou apoio a Joe Biden, que é um cara que não representa a classe trabalhadora. Foi representante de empresas de cartão de crédito, defendeu cortes nos programas sociais durante todos os anos 90, é um dos democratas mais conservadores que tem, mas é um cara que tinha uma relação com o Jim Clyburn e com o estado da Carolina do Sul meio que profunda de anos passados. Então, por causa disso, e também por causa que o próprio Jim Clyburn se tornou um democrata mais conservador, mais corporativo, mais tradicional, o Jim Clyburn acabou apoiando o Joe Biden. Isso ajudou, foi fundamental para o Joe Biden ganhar o estado da Carolina do Sul. Quando ele ganha o estado da Carolina do Sul, aí fica claro para os democratas corporativos e para o establishment que o candidato que vai fazer oposição a Bernie Sanders é o Joe Biden. Aí entra a figura do Barack Obama, que ligou para Pete Buttigieg, ligou para Amy Klobuchar, outros dois candidatos de centro-direita dentro do Partido Democrata, democratas corporativos, né? Gente que aceita muito dinheiro de bilionários e de grandes empresas. E o Barack Obama convenceu eles dois, que tinham uma votação razoável em alguns estados, a desistirem da candidatura e a declararem apoio ao Joe Biden. E eles fizeram isso antes da super terça. Aí o que foi que aconteceu? Joe Biden acabou ganhando na super terça, um dia que vários estados votaram, em estados que ele nem fez campanha, porque ele absorveu os votos do Pete Buttigieg, da Amy Klobuchar, tinha a vitória na Carolina do Sul e a mídia corporativa MSNBC e CNN fez campanha para o Joe Biden praticamente durante 5 dias ininterrupta. Assim, foi uma campanha assim, antes das primárias da Carolina do Sul, durante a primária da Carolina do Sul e até as super terças. Sem parar, a mídia corporativa fez campanha para Joe Biden. E aí o que foi que aconteceu? Com a vitória na super terça, já ficou muito difícil para Bernie. E as votações que aconteceram na sequência basicamente definiram, muito antes do final das primárias, que o candidato seria Joe Biden. Joe Biden derrota Bernie Sanders por causa dessa articulação feita nos bastidores do Barack Obama. E por causa do apoio inicial na Carolina do Sul do Jim Clyburn. Não teve. Eu já fiz um vídeo sobre isso, traição da classe trabalhadora e tal. Vocês podem lá olhar. Isso não tem relação muito grande com a campanha do Biden, que era deficitária, estava sem dinheiro, estava. Enfim. Ou seja, a campanha dele era uma tragédia, era muito ruim. Mas, por causa dessas circunstâncias e desses apoios, ele acabou vencendo. E aí, o Bernie Sanders, nesse momento, nós já estávamos com a pandemia chegando nos Estados Unidos e as primárias rolando durante a pandemia. E ele teve um estado que teve votação durante a pandemia. Aí o Bernie ficou diante da seguinte circunstância: de ficar nas primárias fazendo campanha de dentro de casa, sem poder fazer a campanha tradicional que ele faz, discursos, os chamados rallies, né, que ele faz comícios, né,
com muita gente atendendo e assistindo os discursos dele. Ele não podia mais fazer isso por causa da pandemia. E matematicamente ele já estava derrotado. Só para vocês terem uma ideia, nesse momento da campanha, Bernie teria que ganhar os estados remanescentes por 80% a 85%. Tinha estados que ele teria que ganhar com perto de 90% para Biden não levar nenhum delegado. E ele precisaria ganhar todos os estados com 80, 85 ou 90, dependendo do estado, para poder ter mais delegados do que Biden. Sendo que todas as pesquisas apontavam que em praticamente todos os estados, Biden já estava com frente e uma frente significativa. Isso aconteceu porque o Partido Democrata tem muitos os chamados Normie Democrats. Democratas tradicionais, gente que vai na onda. Então, quando ficou claro que Biden seria o candidato, muitos democratas disseram: eu tenho que apoiar Biden. Tipo, não que gostassem muito do Biden, não que, inclusive, números do entusiasmo com a candidatura do Biden mostram que os números de entusiasmo são muito baixos. Mas, basicamente, como ele vai ser o candidato, eu sou contra Trump, vou apoiar o Biden. Isso foi o que muitos democratas fizeram nas primárias e estavam dizendo isso para as pesquisas e ficou claro para Bernie que ele não teria mais chances. Aí, Bernie tinha que pesar o seguinte: ele iria pedir para as pessoas irem votar durante a pandemia, arriscando a vida, porque a maioria dos votos eram presenciais, sabendo que ele não tinha a menor chance de ganhar. Isso daí não faz parte do... Bernie não ia querer isso na biografia, de que ele arriscou e levou até apoiadores dele a vir a falecer por causa da pandemia, porque ele queria que essas pessoas votassem em um contexto que ele sabia que ele não ia ganhar. Então ele não desistiu, ele retirou a candidatura porque ele foi derrotado. Foi derrotado por causa dos fatores que eu já linkei: mídia corporativa, Jim Clyburn, Barack Obama e o apoio adiantado do Pete Buttigieg e da Amy Klobuchar, assim como o fato da Elizabeth Warren não ter retirado a candidatura dela. Porque se ela tivesse retirado a candidatura dela e apoiado Bernie antes da super terça, Bernie teria grandes chances de ter se tornado o candidato. Infelizmente, a Elizabeth Warren demonstrou, assim como outros, que o compromisso dela com a classe trabalhadora não é dos maiores. Enfim, algumas pessoas fazem isso. Porque naquele momento já estava claro que ela não tinha nenhuma chance e ela deveria ter apoiado Bernie naquele momento. Né? Se ela queria, de fato, uma agenda progressista, ele era a melhor chance para isso naquele momento. Mas ela não fez isso. Então, paciência. Eu quero enfatizar isso porque eu não quero ouvir ninguém nunca mais. Eu provavelmente vou ouvir, porque tem gente que não vai ver esse vídeo. Mas eu não quero ninguém nunca mais dizendo Bernie desistiu. Essa é a narrativa da mídia corporativa. Bernie retirou a candidatura quando ele perdeu. Estava derrotado. Tirou a candidatura. Enfim, e não ia pedir para as pessoas arriscarem a vida numa candidatura que ele sabia que não ia ser vitoriosa. Né? Foi isso o que aconteceu nas primárias americanas em relação a Bernie Sanders. Aí as pessoas dizem: mas ele declarou apoio a Biden. Gente, para você ser candidato à presidência pelo Partido Democrata, você tem que fazer uma declaração inicial que você vai apoiar o candidato democrata que for o vencedor. Se você não fizer essa declaração, você praticamente não tem o direito de concorrer nas primárias democratas. E Bernie é uma pessoa de palavra. Então ele disse que ele iria apoiar o candidato democrata, ele vai apoiar. O candidato democrata, ele não poderia fugir da palavra dele. E ele tem a conclusão, que aliás, em grande medida eu concordo, né? Que em vários quesitos, Trump obviamente é pior, em vários quesitos. Tem alguns que existem dúvidas, né? E que tem alguns que talvez, como guerras, né? Talvez o Biden seja pior, porque o Biden defendeu escalar conflito com Rússia e Coreia do Norte quando o Trump estava falando em diminuir. Então, talvez existam algumas questões que, por incrível que pareça, Biden consegue ser pior do que Trump. Mas na maioria, no meio ambiente, na questão dos direitos trabalhistas, né? na questão de não negar a ciência, nessas questões, o Biden, obviamente, não é tão ruim
quanto o Trump, que é simplesmente horroroso, indefensável, impossível você defender o Trump em todas essas questões, né? Envolvendo meio ambiente, envolvendo ciência, ele é um desclassificado. A pessoa. E do ponto de vista humano, ele também até. Do ponto de vista humano, infelizmente, o Biden não é muito melhor, né? Porque mente também pra caramba e tem uma acusação crível de uma coisa muito barra pesada que eu já abordei aqui no canal e não vou repetir. Tem vídeo sobre isso, se vocês quiserem chegar. Checar. Normalmente tem assim, revelações danosas e nesses vídeos eu falo sobre essa história envolvendo a Tara Reid e vocês podem pesquisar sobre isso. Mas enfim, eu queria deixar isso muito, muito, muito claro, para não ter que ouvir que Bernie desistiu de novo, né? E eu não culpo as pessoas que disseram isso, porque as pessoas disseram isso porque leram isso na mídia e repetiram. E a maioria das pessoas aqui no Brasil não acompanha a política americana, digamos assim, por uma variedade de fontes. Eu acompanho a política americana tanto pela mídia progressista quanto pela mídia tradicional. Eu vejo as diferentes fontes da política americana, porque eu gosto de acompanhar a política americana, estadunidense para os puristas, né? A política brasileira, a política até na Grã-Bretanha. Eu tenho esse interesse pela política em vários países, né? Já escrevi, inclusive, artigos sobre a política dos Estados Unidos. Enfim, e infelizmente as pessoas aqui no Brasil muitas vezes só enxergam a política americana através da mídia corporativa brasileira, que repete o discurso politicamente interessado da mídia corporativa norte-americana. E claro que queria enfatizar a desistência do Bernie para ser mais uma forma de cutucar ele, porque eles não suportam Bernie Sanders por motivos óbvios, né? Bernie defende uma agenda que ameaça os interesses deles e por isso eles fizeram de tudo, como fazem de tudo, para tentar evitar a ascensão de uma figura como Bernie Sanders. Conseguiram nessas duas eleições, com Hillary e com Joe Biden, e eu não sei o que vai acontecer na eleição desse ano, e provavelmente daqui a 4 anos o Bernie já vai ter uma idade muito avançada para ser candidato de novo. Então vão ter que pensar um outro nome do campo progressista, sendo que 2024, se Biden for eleito, vai ser muito difícil para o campo progressista, porque nas primárias democratas a tendência é que o Biden vá para a reeleição ou Kamala Harris seja a candidata, e com todo o apoio da estrutura democrata, vai ser muito difícil enfrentar. Vai ser muito difícil enfrentar mesmo. Então, talvez o domínio dos democratas corporativos, caso Biden vença essa eleição, vai se estender aí pelos próximos 12 anos. É bem provável. A não ser que durante esse período algum republicano consiga ganhar. Infelizmente, o campo progressista sofreu uma derrota muito dura e uma derrota que vai ser difícil de ser revertida em 2024, tendo em vista que o sistema eleitoral americano funciona de tal forma que, se Biden ganhar agora, Biden praticamente garante que ele ou a candidata que ele indicar, a Kamala Harris, vai ser a candidata democrata em 2024. Então, você tem a perda desses 4 anos agora e depois mais 4 anos em 2024. E se ela ganhar, aí mais 8 anos, e com os 4 do Biden, 12. Então é bem complicado. O campo progressista vai ter muitas dificuldades nos Estados Unidos. Mas eles estão ganhando assentos no Congresso, estão crescendo na opinião pública e é uma luta de longa duração. A verdade é essa. Estão enfrentando um país que foi tão hostil a muitas dessas ideias por causa da Guerra Fria, né? Embora as ideias hoje defendidas pelo campo progressista estejam muito mais em linha com o que é defendido na Dinamarca, na Suécia, na França, e não o regime stalinista, que é rejeitado pela imensa maioria dos democratas, dos socialistas democráticos da linha do Bernie Sanders. Enfim, era isso que eu queria falar sobre esse assunto. Aguardo vocês lá na minha live com Flávio Ricardo Vassolé. Se vocês gostam do meu canal, se inscrevam, dêem um like, compartilhem. Eu sou André Teixeira Jacobina. O canal é a Nova Máquina do Tempo e tem links
das nossas redes sociais, como Instagram, Facebook, Twitter, no comentário fixado. E vocês também podem virar apoiadores se vocês gostarem bastante do canal, ou membros do canal. Um abração e até lá. Até o próximo vídeo.